Oi, oi! Meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos da justiça restaurativa aqui no Brasil. Talvez a gente possa até falar que seriam os primeiros passos institucionalizados da justiça restaurativa, que começou lá por volta do ano de 2005. E tiveram várias experiências, e várias iniciativas que a gente talvez não tenha explorado ainda sobre a justiça restaurativa. E é por isso que eu chamei duas convidadas extremamente especiais, e que foram já bastante exemplo para mim na minha caminhada de justiça restaurativa, que é a Petronella Bunin, que é educadora e facilitadora de justiça restaurativa, e a Carla Boim, que é facilitadora e pesquisadora de justiça restaurativa e atualmente está no Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP. Então, bom, já começando de forma íntima, porque não dá para disfarçar, Nelly, conta pra gente, só para avisar a gente, a Nelly é a Petronella, tá? Para não acharem que do nada surgiu uma convidada aqui. Nelly, conta pra gente como é que a sua trajetória, as suas experiências se conectam com esse ano de 2005, com esse início da justiça restaurativa aqui no Brasil. Então, Débora, na verdade, quando você fala 2005, e fui aqui rememorando que, na verdade, é 2002 que eu entrei em contato com a justiça restaurativa, num curso de mediação na PUC, e acho que a palavra logo, justiça restaurativa, uau, me chamou a atenção, e aí comecei a ir atrás disso. E, vamos dizer, o marco de 2005 é que já tinha certeza que ia para o doutorado. Com isso, em 2005, comecei a me preparar comecei a pesquisar sobre o tema para o meu doutorado em justiça restaurativa, mas também em 2002, 2003, entrei em contato com a Fundação para a Reconciliação da Colômbia, que já estava trabalhando também com conceitos de justiça restaurativa, e aí meio que começamos em 2005 a juntar esses esforços, juntar a minha busca pessoal, juntar a busca do CEDEP de trabalhar os conceitos de justiça, ligar isso com questões subjetivas e a questão da justiça restaurativa um pouquinho mais no macro. Então, foi uma junção de várias trajetórias, mas já de busca a partir de 2002, no meu caso. Sim, e só para quem está escutando a gente e nunca ouviu falar em CEDEP, o CEDEP é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, no qual a Nelly faz parte há bastante tempo e que eu também já pude colaborar em alguns projetos. E bom, Carla, conta pra gente se 2002, 2005, que ano que fez parte aí da sua trajetória também. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês duas aqui, com a Nelly, Petronella, que eu tenho uma admiração muito grande, por você também, Débora. E, olha, foi 2005, eu morava em Araçatuba, e nessa época eu estava envolvida com um trabalho de construção de cultura de paz, e era um espaço que eu frequentava em Araçatuba, que chamava Espaço Integração, da Vivitup, e que fazia vários trabalhos com a Associação Palas Atena. Então, a gente tinha ali iniciativas de trabalhos educadores da paz, que a gente trabalhava com as escolas. Depois eu me envolvi com Central de Voluntariado, porque tinha tido essa iniciativa aqui em São Paulo, e aí eu também me envolvi em trabalhos voluntários na cidade de Araçatuba. E estava nessa, porque foi em 89, teve o aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, 50 anos. E então os prêmios Nobel da Paz, que foram convidados para estabelecerem os princípios que deveria pautar as ações de 2000 a 2010. Então, em 2005, esses trabalhos todos que eu estava envolvida, tinham relação com essa proposta de construção de cultura de paz. E a justiça restaurativa
vinha, né, tinha sido prevista, né, pela ONU, né, então já em 2002, né, que teve, né, ali uma recomendação, a mediação, e eu estava, né, ao mesmo tempo trabalhando, né, nessas iniciativas, fazendo meu mestrado lá em Araçatuba, que tinha uma ligação com a PUC aqui em São Paulo. E, nessa ocasião, o Egberto, né, que se tornou um grande amigo, ele também tinha uma ligação com a Associação Palas Atena e com a Vivitup. E propôs, né, e ele também tinha uma proximidade com pessoas de Araçatuba, e propôs, olha, e se a gente pudesse fazer algum evento sobre justiça restaurativa em Araçatuba? E aí que foi, né, o primeiro simpósio brasileiro, que aconteceu, né, em 28, 29 e 30 de abril de 2005, e que eu costumo dizer que foi ali um divisor de águas na minha vida, né, porque realmente foi ter contato com, né, assim, dentro da academia, que eu, né, comecei a estudar com mais profundidade, a questão dos direitos humanos, a questão da mediação e da justiça restaurativa, e fazer um movimento dentro do judiciário também, lá em Araçatuba, com juízes e promotores que eu conhecia, né? E também tinha o Joel, que não era de Araçatuba, mas era ali próximo, que se também né, associou, né, se juntou a nós nesse trabalho. E o que foi, né, muito incrível nessa ocasião foi a forma que foi construído esse simpósio, sabe? Foi realmente algo que, né, hoje, até quando você me, né, convidou para fazer parte, falar sobre justiça restaurativa, falar sobre esse início, eu comecei a pensar, né, que claro que tiveram os projetos pilotos, né, que a gente sabe no judiciário, né, em 2005, né, que foram financiados pelo PNUD, mas aí eu parei para pensar e lembrar a força da comunidade na construção desse simpósio, sabe? E que foi todo articulado a partir de reuniões que nós unimos pessoas das mais diversas áreas dentro de Araçatuba, na cidade, né? Então tinha do judiciário, tinha da universidade, da academia, tinham empresários que auxiliaram, porque nós fizemos um evento enorme, foram 3 dias de atividades simultâneas, e algo incrível, assim, né? Pessoas chegando do Brasil todo lá e até perguntando por que Araçatuba, e aí a gente, né, se dá conta. Eu super me perguntava isso quando eu estudava, eu ficava, gente, mas o que tem em Araçatuba? Exatamente, eu também sempre fiquei, mas por que Araçatuba? Pois é, e aí numa ocasião, né, eu estava até conversando isso com meu irmão, e ele falou assim, Carla, porque estava você e a Vivi lá em Araçatuba fazendo esses trabalhos, e vocês abraçaram a ideia de um jeito, porque realmente, sabe, claro, com muitas outras pessoas, mas a gente abraçou essa ideia que eu fui assim, desde o fornecimento de água do evento, foi um amigo que trabalhava, que tinha que engarrafava água mineral. As pastas, né, do evento, que ficou um capricho, e a gente não tinha recurso nenhum, acabou sendo patrocinado por uma gráfica que era do colégio Tati Koch, porque eu conhecia a pessoa que coordenava a escola, fui e falei. Então, assim, foi muito... assim, isso para mim fica, né, por conta dessa questão que é tão cara à justiça restaurativa, que é a questão da comunidade, né? E o quanto a gente deve preservar essa força, essa potência, que só foi possível a realização desse evento, né, desse simpósio brasileiro lá, naquela época, pela força da comunidade. Então, né, neste momento, com todas as reflexões, depois de passado todo esse tempo, e até no aniversário, né, que teve de 15 anos, né, que foi ano passado, né, do simpósio, a gente comentou sobre isso, né, até alimentação, sabe? Desses 3 dias, o café, os doces
enfim, lanches que eram levados. A comunidade levava a gente fez um hotel que também financiou-se, né, colocou um preço muito melhor, porque a gente conhecia a cidade menor, né, as pessoas se conhecem, tem essa questão. E a comunidade levava o lanche para as pessoas que estavam participando, sabe? Então, foi realmente muito, muito bacana, assim, toda essa força, né? Que a gente sentiu. E eu acho muito curioso, fala, Nelly, por Não, favor. eu ia dizer, essa presença da comunidade, né? Isso eu acho que para o Brasil é um super tema, continua desde o início, porque normalmente quando são citadas as experiências pioneiras, como agora também, são citadas as experiências do judiciário, porque tem mais visibilidade, porque foram financiados pelo PNUD, pela ONU, mas experiências como o CEDEP, que também já estavam nascendo exatamente em 2005, não tem a visibilidade, porque não tem o aparato de jogar luz sobre isso. E a questão da comunidade, acho que celebrando os 15 anos da JR, se fala sobre a comunidade, mas ainda eu acho que isso, sempre esse tensionamento de uma organização comunitária como o CEDEP, de conquistar o espaço na justiça restaurativa do Brasil. E não é nem espaço, porque espaço tem aos montes, tem espaço para todo mundo, mas conquistar a devida visibilidade, que isso também é justiça restaurativa. Então, nesse sentido, realmente, ainda, quer dizer, desde o início. E aí, muitas vezes eu me pergunto, será que a palavra justiça restaurativa ajuda? E do outro lado, desde o início, no meu doutorado, eu me tensionava isso, para pensar sobre isso, porque também tem isso, também tem essa complicação de se apropriar de uma prática, de uma metodologia, de um estilo de vida, e obviamente isso pertence a todo mundo, isso não pode só pertencer ao judiciário. Então, esse é um tensionamento que eu acho que para o Brasil ainda é... E participei do Fórum Europeu agora em junho, e aí se dizia da particularidade do Brasil, onde a justiça restaurativa acontece principalmente no judiciário. Quer dizer, isso é uma absoluta particularidade para uma visão europeia de justiça restaurativa. E foi muito o que me levou, né, chamar vocês, né, foi porque em 2016, quando eu entrei em contato com a justiça restaurativa pela primeira vez, através do CEDEP, né, de um curso do CEDEP, que foi até dado pela Nelly, eu comecei meus estudos, né, com a ideia já de fazer um mestrado, e era muito curioso, assim, como eu li artigos e artigos de justiça restaurativa e quase nenhum falava sobre experiências outras em 2005, para além dos 3 projetos pilotos que se iniciaram institucionalmente no judiciário, né? Então eu ficava, bom, mas será que foi um evento que ninguém tava? Sei lá, tipo, um evento pequeno, é pouco? E aí quando você vai conhecendo, aí você conhece a Carla, aí você conversa sobre o evento, você fala, caramba, um evento super organizado, estruturado, por que não falamos sobre isso, né? E principalmente também falando aqui do CEDEP, que também, nessa época, também já estava ali estruturando, né, as bases de como trabalhar com JR, pensar JR, etc., e que a gente não fala sobre, né? Então, eu conecto um pouco desse não falar sobre, com isso que você traz, Nelly, que eu concordo que tem espaço para todo mundo, mas eu entendo que espaço é político, né? Assim, que espaços que sobram ou que espaços que são possíveis para determinadas iniciativas e que outros espaços são disponíveis para outras iniciativas, né? Então, se for geograficamente e do trabalho, tem espaço para todo mundo, mas será que só a iniciativa do judiciário que tem espaço, sei lá, no foco noticiário, na visibilidade internacional, enfim, né? Tipo, que espaço é esse que o judiciário fica e que espaço é esse que essas iniciativas comunitárias ficam, né? E aí eu queria perguntar para vocês, porque eu realmente gostaria muito de saber isso, qual que era a sensação de vocês, assim, lá no início, de ouvir falar de justiça restaurativa e ver a movimentação,
Porque como eu comecei em 2016, já tinha minimamente várias coisas organizadas, né? Então, projetos, pessoas fazendo mestrado sobre isso, escrevendo sobre isso. Eu imagino que em 2005, 2002, como você colocou, Nelly, o cenário fosse outro. E como que foi para vocês esse começo, assim, pessoalmente para vocês? Bom, para mim era um cenário muito novo e o que aconteceu foi que esses 3 dias, né, do simpósio foram muito impactantes na minha vida, muito, porque a sensação, né, assim, causada pela mobilização na cidade, que eu já vivia ali há bastante tempo, né, há uns 18 anos, mas foi uma experimentação também, acho que uma questão pessoal também muito grande, assim, sabe? De uma saída minha para algo que eu realmente acreditava que poderia ser possível, pensar em relações, em convivência, em trabalhar conflitos de uma outra forma, né? E lá, isso, né, durante esses 3 dias, foi muito significativo, muito, né, impactante, e ao mesmo tempo eu estava fazendo meu mestrado, né? Então, foi uma experiência que eu estava também começando a ler, né, assuntos, né, relacionados à mediação de conflitos, então eu estava bem mergulhada, né, na questão da mediação, e aí pensar a violência, né, que daí vamos dizer, né, de uma maneira, em princípio, porque eu nem, né, atualmente eu tenho assim o alcance da justiça restaurativa para muito além dessa questão da violência, mas ali, né, foi levado, né, estudos e um começo, né, de pensamento, de reflexão a respeito da questão da violência, e aí como é que a gente pode lidar com a violência de uma outra maneira que não seja excluindo. Como é que a gente pode lidar com a violência de uma maneira que as pessoas se responsabilizem e entrem para fazer junto, para, né, a rede, que é o que a gente, né, tanto valoriza na justiça restaurativa. E essa questão que é da comunidade, que foi, né, vamos dizer, o que tornou possível a realização do evento, né, dessa coisa do conjunto, das pessoas fazendo junto, se responsabilizando pela realização daquele evento, também essa percepção, a gente pode, né, estar numa rede de apoio, né, e de sustentação de uma convivência diferenciada. Mas claro que era tudo muito incipiente, porque assim, como é que a gente torna isso realidade, né? Como é que, porque ficava, né, para mim, né, um maravilhamento, vamos dizer assim, um encantamento com toda aquela realidade, né, que estava sendo colocada ali, mas como é que poderia mesmo, né? E por isso que daí eu acho que tem esse significado do judiciário, com os 3 projetos pilotos, que vem e fala, bom, vamos materializar dessa maneira, né? E aí teve ali essa materialização, né? Eu tenho tanto para falar, mas acho que eu queria ouvir a Nelly um pouco sobre isso. Eu tenho tanto para falar sobre essa questão do judiciário que me parece, pela experiência que eu tive no Canadá, que não é algo que acontece só aqui no Brasil, dessa valorização toda institucional e do judiciário. Mas, enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Acho que só para passar, para deixar a Nelly aí falar um pouco sobre esse início aí da pergunta que você fez. Então, eu acho que o que pessoalmente me encantou foi a possibilidade de ligar a subjetividade das pessoas para uma resposta colaborativa às situações de conflito, de violência, de crime. Então, isso foi uma coisa você pensar como até então eu estava pensando no Fórum em Defesa da Vida, que é uma organização comunitária para a superação da violência, ou acesso à justiça, que era uma outra frente de trabalho meu no CEDEP, mas eu sentia falta, sabe, era muito pensar estrutural, pensar política pública, que é importante, mas em algum lugar eu sentia falta das pessoas poderem se conectar com aquilo. E aí, entrando em contato com as escolas de perdão e reconciliação, também em 2003, 2002, 2003,
eu vi aí possibilidades que também já estavam falando de justiça restaurativa, embora de uma forma ainda muito pouco elaborada, assim, mais como um conceito como que uma utopia em algum horizonte. E aí eu fiquei instigada com isso, quer dizer, o ponto de partida de como eu fui pego ou picado pela possibilidade da justiça restaurativa foi juntar que as pessoas poderiam se conectar a partir das necessidades, que não estava tão claro, assim, a questão das necessidades, o que significa isso. Eu lembro que eu fiz a pergunta uma vez para o Rosenberg, mas como assim necessidade, sabe? Era uma coisa tão, pode ter tantas necessidades tão supérfluas, era muito, quer dizer, o pulo de compreender o que são necessidades. Nossa, isso é um avanço muito grande na compreensão de que é justiça restaurativa. Demorou, eu fiquei esperando anos para compreender um pouco o que seria isso. Mas percebia que tinha algo que dava sentido. Era uma possibilidade de construir sentido para quer dizer, de atribuir sentido a uma construção daquilo que é justo coletivamente. Isso foi o que me pegou na justiça restaurativa. E é isso ainda o que para mim é a beleza hoje. E essa mais intuição, acho que tive quando eu escutei justiça restaurativa, me fez buscar. Isso foi assim, chegou aqui. Chegou no E coração. vocês se sentiam sozinhas assim, ou vocês sentiam que era um movimento de muitas pessoas, né, querendo estar, né, nesse lugar de justiça restaurativa, de estudar, de praticar? Ou, enfim, como que era isso para vocês, assim, de estar no movimento inicial da coisa, né? Então, vocês sentiam apoiadas, tinham muitas pessoas em volta pensando sobre, ou era um caminho mais solitário? Porque eu, hoje em dia, às vezes, me sinto solitária, né? Assim, quando, sei lá, conversa de família, amigos, ou até saindo da bolha da justiça restaurativa, ainda tem momentos que eu falo, caramba, né? Como ser facilitador, em muitos momentos é você e você aí sustentando essa perspectiva, né? Essa proposta. Mas isso acontecia também com vocês? Muito, né? Eu me lembro até no episódio mesmo do simpósio, para eu contar para as pessoas, porque eu fiquei absolutamente voltada para a realização desse evento, né? E para contar o que estava acontecendo, né? Convidar amigos, amigas, familiares, né, para estarem presentes. Mas o que é isso, né? É aquela famosa, né? Vai passar a mão na cabeça de quem, né? De bandido, ou de quem está agindo de uma forma errada, qualquer coisa assim. Então já vem a questão punitivista que é tão arraigada, né? A questão da culpabilização. Você precisa culpabilizar, né? Achar alguém culpado pelas questões. E não de responsabilização, né? Não dessa noção coletiva, né? Da construção do que é justo, né? E aí, quando você estava falando, né, você falou do Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, que você comentou. Pois é, eu tive a oportunidade de fazer aqui em São Paulo, quando ele veio, né, de fazer o workshop com ele. E acho que esses apoios foram muito importantes, e eu acho que dessa tua fala, dessa, né, tua pergunta, né, com relação a sentir sozinha, ou como fazer, realmente ajuda, porque eu me lembro no workshop, e a maneira dele trazer, né, questões ali, né, que a depender da maneira de você falar, a depender da maneira de você colocar como você está se sentindo, você consegue uma abertura ou não do outro lado, né? E o quanto isso me apaixonou de uma forma assim que eu falei, nossa, é potência demais, né? Porque se a gente consegue sair do julgamento, o quanto você consegue comunicar. E quando você entra no julgamento, você rompe o canal de comunicação. E sem a comunicação, como é que a gente pode ter construção? Não existe, né? E aí a construção de cultura de paz,
que também foi algo que, nossa, passei aí alguns anos mergulhada e refletindo sobre. Porque também paz não é ausência de conflito e não é ausência de limites, é muito ao contrário. Sim, né? com certeza. E quando você, não sei, para mim, inicialmente eu fiquei um tanto impactada por essa questão da cultura de paz e tive ali alguns momentos, né, de noção de condescendência ou não, né, sabe assim, o quanto que a gente precisa ceder ou não, né, e aí isso não é paz, né, então acho que esses apoios que vão acontecendo de estudos e de trocas, e mesmo agora, né, que a gente está fazendo, conversando, por isso que a importância, né, desse movimento, para a gente sustentar, que é isso, essa força, né, de uma noção de justiça construída e do que faz sentido, como a Nelly falou, de significados que vão sendo, né, que a gente vai alcançando, porque a gente não consegue viver, né, sem significado, né? As coisas acontecerem, a gente suporta a dor, mas desde que tenha algum significado, que a gente consiga entender o significado. E aí o quanto que essa comunidade, esse trabalho de troca, né, pode nos ajudar. Então, voltando para a tua questão, né, de me sentir em alguns momentos sozinha, acho que até hoje, né, acontece, até hoje, em ambientes que não estão tão acostumados com essa linguagem. E eu vou dizer que até em ambientes que estão, até em ambientes que trabalham com justiça restaurativa, que tem algo que eu tenho também pensado, refletido muito, o quanto a justiça restaurativa está precisando de justiça restaurativa. Porque... Eu adoro essa sua fala. Não é? Porque, assim, é muito desafiador. E não é de uma vez por todas, né? É uma construção, é um devir a todo momento. Então, se a gente não, né, assim, eu penso, se cada um não tem essa noção e não assume essa percepção de que, olha, eu preciso me olhar a todo momento, fica difícil o caminho pela justiça restaurativa, que é um caminho de se rever. Por isso que eu falo que foi o divisor de águas. Lá eu comecei e eu estou até agora. E tem momentos que, nossa, é muito sofrido, né? Porque olhar para dentro, olhar para si é algo desafiador, né? Mas pelo menos é isso, vai dando força para dizer, olha, não estou ficando louca, não estou, né? Não tô sendo uma sonhadora sozinha, né? Existe uma utopia, pode ser, mas quando a gente, né, sonha, um sonho que a gente sonha junto, né? Aquela coisa de possibilidade de se tornar realidade, né? Então, acho que mais ou menos por aí. Então, acho que é difícil falar de se em 2005 eu me sentia sozinha. A minha tendência eu acho que a Carla também fez isso, foi para hoje. Hoje eu me sinto sozinha e eu acho que é uma mudança cultural tão grande que é uma coisa totalmente a ser desconstruída. As respostas punitivas precisam ser desconstruídas, elas foram construídas ao longo de 200, 300 anos, talvez mais, legalmente. E, ao mesmo tempo, estando em contato com a minha própria vulnerabilidade, fragilidade, agressividade, vontade de descontar, eu posso ser um pouquinho mais generosa com quem não consegue enxergar esse lado, porque eu também, até 20 anos atrás, quando não temos possibilidades, quer dizer, você segue aquilo que você aprendeu. Então, mais do que me sentir sozinha, talvez, eu sinto a urgência de trabalharmos, a urgência de semearmos essa possibilidade. E muitas vezes eu me vejo como uma semeadora. Em 2010, quando a Joana Blani, a minha colega do CEDEP, e que já tinha trabalhado nos Estados Unidos com justiça restaurativa, quando nós começamos a viajar pelo Brasil, apresentando a justiça restaurativa para
agentes da pastoral carcerária e depois, concomitantemente para agentes do sistema prisional. A gente fez uma formação longa, formamos 120 pessoas no Rio Grande do Sul. Foi tensionar uma visão única do mundo. E às vezes a gente falava assim, parece, sabe assim, tem uma parede e você pega uma broca fininha, você começa a furar. É isso, dá alguma possibilidade de fazer um furo nessa construção cimentada com aço. Então, eu acho que, e até hoje, é esse o convite de saber que tem uma construção anterior que precisa ser desconstruída e aos poucos substituindo por outra. E, obviamente, não é fácil, eu também, Carla, comungo, mas é muito, quer dizer, tudo, é como eu me posiciono diante dessa resistência do outro e diante da minha própria limitação de sempre ser restaurativa. Eu acho que essas duas coisas vão juntas. E é um movimento totalmente contracultural, né? Para mim é um movimento totalmente contracultural. Então não é fácil, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa evidente que precisa acontecer. Diante da evidência, não tem escapatória. E não tem como não seguir mais. Tem que seguir, porque é evidente que não temos mais como continuar como estamos. Sim, e para mim, né, eu acho que a questão do me sentir sozinha passa muito. Eu não sei exatamente se é só um sozinha, porque, né, muitas pessoas à minha volta estão dizendo que não, tem que ser como está, enfim, assim tá bom, etc, etc. Mas também acho que pelas próprias pessoas da justiça restaurativa, né? Esse podcast ele surgiu porque eu queria conversar com pessoas que trabalham com justiça restaurativa e conhecendo outras pessoas, conectando pessoas. Então, sei lá, muitos episódios as pessoas não se conhecem e passam a conhecer o trabalho uma da outra e conectando pessoas, porque a minha sensação era sempre que tinha muita gente legal fazendo várias coisas legais de justiça restaurativa, mas eu não sei o motivo. Elas ficavam desconectadas, ou cada uma fazendo o seu trabalho no seu canto, né? Então, a minha sensação era, por exemplo, do início da nossa conversa, né? Então, teve a iniciativa de Araçatuba, o CEDEP estava ali, mas a gente só fala de uma. Tipo, por que não tá conectado, sabe? A minha sensação era que sempre as iniciativas estavam sozinhas e, por consequência, eu me sentia assim também, né? Como eu, facilitadora, estava ali, conhecia outras facilitadoras, mas eu estava ali, né, fazendo o meu trabalho. Então, eu não sei dizer exatamente por que isso acontece, mas é uma coisa que eu fui super vivenciando, assim, com pessoas que se formavam em justiça restaurativa, continuavam seus trabalhos e não faziam nem parte de nada de JR, assim, né? Iam se perdendo de talvez um possível coletivo, um possível movimento coletivo, né? E aí eu não sei se para vocês isso se conecta com a justiça restaurativa, precisa de justiça restaurativa, mas para mim era um pouco essa sensação de sentir que não tinha um coletivo onde pessoas se encontravam para fortalecer os seus laços, né? Fortalecer as suas lutas e fazer um movimento da JR, sabe? Faz sentido para vocês isso? Bom, eu estou inclinada a pegar um gancho disso, inclusive conectando com o anterior, uma réplica da Carla comigo, mas olha, então, o que eu escutei o mês passado, participando do Fórum Europeu, né, do modelo brasileiro com a justiça restaurativa, que foi assim que foi dito, mas eu acho que e é uma questão muito espinhosa, uma questão que possivelmente algumas pessoas que poderiam ouvir vão dizer, sim, esse discurso ideológico e de esquerda, e com isso é desclassificado. Mas num país com tamanha desigualdade do Brasil, na sétima nação mais desigual do mundo, nona economia do mundo, eu acho que isso é o grande diferencial de um judiciário. Não é que as pessoas não queiram se conectar com a comunidade, mas a comunidade
que precisa da justiça é tão longe da comunidade que está no judiciário que essa tradução de visões e necessidades é muito difícil a ser feito. Então, nesse sentido, eu acho que é muito diferente um judiciário se conectando, quer dizer, profissionais do judiciário, e posso dizer, só olhar para a diferença salarial da própria equipe do judiciário, e posso dizer com conhecimento de causa com o projeto que a gente termina agora, então, vamos dizer, são diferenças de 10 vezes mais na própria equipe de salários, por exemplo, né? Ou até mais. Então, como é que esse é um desafio, como é que você consegue, enquanto funcionária do tribunal, membro de uma equipe técnica, conquistar a igualdade numa equipe para trabalhar com juízes e desembargadores. Essa tradução é um desafio muito, muito, muito grande. E isso, se a gente olha isso para essa diferença, para quem precisa da justiça, então as pessoas estão emudecidas diante do tribunal. Então, essa possibilidade de fazer com que as pessoas se conectem com o tribunal, eu hoje já acho que a justiça restaurativa não deve acontecer no tribunal, ela deve acontecer por organizações comunitárias, uma justiça restaurativa a partir vamos dizer, do desvio que volta, casos que voltam para a comunidade e que possam ser tratadas como pessoas mais próximas das pessoas que precisam da intervenção da justiça. Então, essa diferença, eu acho que isso é um dilema para o Brasil, uma tarefa para a justiça restaurativa no Brasil. Não sei, Carla. Bom, muita coisa, né? Então eu fui aqui. Bom, acho que tem uma questão que eu acho que talvez passe pelo que você comentou, que é de o porquê que acontece essa dificuldade, ou pensar, né, da justiça restaurativa, precisa de justiça restaurativa quando eu falo, e o porquê que tem essa separação, né? Mesmo quem trabalha com justiça restaurativa trabalha de uma forma às vezes separada e não, né, está unindo forças, enfim, a partir dessa ideia de comunidade, né? E aí me vem que é a mesma questão que eu estava dizendo, que o ponto da justiça restaurativa aqui ter sido, vamos dizer, capitaneado pelo judiciário, não é tão diferente, e uma situação que eu vivenciei no Canadá, né? Então, eu estive lá para apresentar um trabalho que eu estava realizando na Universidade Federal aqui de São Paulo, né? De formação e realização de ciclos restaurativos. Então, eu fui apresentar isso num congresso. E no congresso, que aconteceu num congresso com umas 400 pessoas, e eu tive a sorte, o privilégio, né, porque daí nesse congresso tinha a participação da plenária e tinham os encontros que acabavam sendo realizados em círculos. Eles dividiram todos os integrantes e realizavam os círculos. E no círculo que eu participei tinha uma líder indígena, né, canadense. E olha só, para minha surpresa, né, veio a fala dizendo, porque quais foram as pessoas que abriram o congresso? Foram juízes e juízas, brancos e brancas. Teve uma cerimônia antes, que foi um ritual, vamos dizer, para lembrar, né, da onde que vinham as raízes, vamos dizer, da justiça restaurativa, mas depois quem estava na mesa e quem falou foram pessoas integrantes
do Poder Judiciário canadense. E a fala dessa mulher foi exatamente tocando nesse ponto. Estão falando de algo que é do nosso conhecimento, só que quem que está aqui para falar? Ela ia ter uma participação muito pequena em todo o Congresso. Aí, então, isso. A outra coisa, com relação assim, ao que se valoriza. E quando você traz, Nelly, que é contra a cultura mesmo. Sim. E eu acho que está aí o ponto. Nós vivemos numa cultura, né, a gente é herdeiro do pensamento moderno, né, que é aquela coisa de fragmentação. Você vai dividir para conhecer melhor, né, aquela coisa meio básica mesmo, cartesiana. Então vamos dividir o todo para conhecer melhor as partes. E isso é muito impregnado em nós, ocidentalmente falando. Então não é só no brasileiro, né? Então assim, o Ocidente traz essa maneira, né, tem essa forma de pensar. A racionalidade né, que permeia o nosso meio vem até para essa questão de buscar a justiça num poder judiciário, de se valorizar o judiciário como uma instituição que realmente as pessoas têm uma reverência, né? Tem uma representação muito grande de poder, né? E o quanto que isso contamina, vamos dizer, qualquer noção de justo. Sim. Né? E até a valorização ou não do que é construído como justiça que não seja dentro desse universo. Sim, então, Carla, né? mas deixa, eu quero insistir nisso, porque eu acho que um pouco, ok, no Canadá também é assim, mas eu acho que as distâncias são um pouquinho menores do Canadá. Então, aqui, essa distância, pela desigualdade histórica do Brasil, gritante, essa distância ainda é acentuada. Então, no Canadá também é assim? Mas a distância tende a ser um pouco menor do que aqui. Acho que também não... Mas a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma, sim. O que eu acho que conecta com o que a Carla falou quando eu comentei sobre os espaços, né? Então, assim, tinha espaço para essa mulher indígena, né, nessa liderança estar ali, mas que espaço era esse? Era o da mesa de abertura? Era da organização? Não, era de uma falinha ali no meio do Congresso. Então, tinha espaço para ela? Tinha, mas será que a gente só abre espaço em lugares de coadjuvante ou elas podem protagonizar uma história que tem a ver com elas, que é sobre elas, e que no Brasil tem a ver com uma dívida histórica, né, de um genocídio vivido? Então, acho que espaço é esse? Né? Assim, colocar em qualquer espaço é algo que não me parece muito restaurativo, não sei. O tempo de fala, né? E aí, claro, Nelly, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil a gente vivencia uma realidade muito mais trágica de tudo isso, sem dúvida. Mas o que eu quero mostrar, né, chamar a atenção, é que não acontece só aqui. Sim. Aqui é realmente uma distância muito maior. Mas para ter esse olhar da questão da justiça restaurativa, que é uma proposta de uma racionalidade, uma contracultura, de uma forma muito abrangente. Sim. E claro que daí vai lidar com questões sociais muito mais sérias quando a gente chega aqui, que nós temos a tal história da violência estrutural, que realmente está impregnada em qualquer instituição que a gente vá. Então, por exemplo, eu tenho experiência dentro de universidade, né? Dentro da Unifesp. Não é o judiciário, mas é uma instituição hierárquica que tem também forças, que a violência estrutural está ali, tem questões de gênero seríssimas dentro da universidade e, de novo, também não é privilégio daqui. O meu projeto de doutorado, que foi do Canadá, a mesma questão de gênero lá também, né? Aqui é tudo muito maior, mas é só para enfatizar essa questão cultural, que é contra a cultura que nós estamos falando, em qualquer lugar. Sim. Né? Em qualquer lugar, não é só aqui no Brasil. E por isso que acho que tem esse movimento tão necessário e forte que venha de todas as, né, de todos os lados.
E quando a gente pensa, por exemplo, a Europa, também colonizadora, né? O quanto que, né, causou de violência e colonizou, porque também a gente vai tocar nesse ponto, Sim. né? Uhum. E quando a gente, sei lá, até na própria justiça restaurativa, o quanto os seguidores têm de máximas ditas por americanos, por americanas, sem questionamento, sem reflexões. Isso não estou dizendo que não tem um super valor, claro que sim, Sim. mas o quanto que também a gente precisa problematizar, conversar, e que eu acho que é isso que a Débora traz, a importância dessa troca, porque até para, não é que a gente não saiba, né? No fundo, eu sei, você, Nelly, sabe, a Débora sabe, só que se a gente não conversa e não a todo momento, quando a gente vai desenvolver um projeto, ou quando a gente vai pensar numa atividade, a gente não tem isso, né, não coloca luz sobre isso, a gente pode incorrer no erro de deixar passar. E é muito né? incômodo, né? Assim, é incômodo para nós mesmos sempre nos colocar nesse tensionamento, é incômodo com os parceiros com quem a gente tensiona e não deixam de ser parceiros porque estamos tensionando. Se somos parceiros na justiça restaurativa, precisamos nos tensionar para construirmos o melhor possível. E também não é apontar A, B ou C. Todas as instituições, como você acaba de dizer, a universidade, eu falo da igreja, por exemplo, é a mesma coisa. Assim, são injustiças estruturais, são concentrações de poderes que a justiça restaurativa vem para nos dizer que talvez não seja a melhor forma de se organizar. E para isso precisamos tensionar. E esse incômodo que, acho que enquanto organizações comunitárias, como que nós temos uma obrigação de tensionar com essa centralização de poder. Porque a gente precisa democratizar a possibilidade de instituir justiça restaurativa nos mais diversos lugares. E é muito incômodo. Eu insisto assim, é estrutural, histórico, e é extremamente incômodo a gente apontar nisso. Então, nesse sentido, voltando estamos sozinhas, talvez sozinhas, porque cada um tem que assumir a responsabilidade pelo próprio incômodo que está causando. E isso, nesse momento, eu acho que é uma das tarefas muito grandes para quem é da justiça restaurativa, você saber do incômodo de causa e, apesar disso, seguir firme no propósito da justiça restaurativa. Nossa, você... Porque é um incômodo até interno, né? Assim, sei lá, eu me incomodo muito, tipo, não é algo, como é algo que, por um lado, mata pessoas, né? Sim, pelo genocídio, etc., na população negra, indígena, e por outro, olhar para o meu lugar de branca é incômodo, né? E desconstruir isso dentro do meu local de poder, né? Enquanto como eu exerço poder dentro da sociedade, para além do judiciário, né? Da igreja, enfim, como eu, Débora, enquanto indivíduo, né? Faço uso desse poder, desse privilégio, e como desconstruir isso. E acho que mais do que isso, né? A partir do que vocês estão falando, como que a gente, como eu posso dizer, como que a gente consegue, a partir do nosso individual, né, se conectar a partir do tensionamento também, porque eu sinto que o que me afastou muito de um coletivo de JR, que foi me deixando nesse lugar um pouco solitária, era a pouca abertura para tensionamento, né, como se tensionamento, isso que você colocou, né, ele, tipo, tensionou é porque ela não concorda, é porque ela não quer nada aqui, é porque ela acha a gente horrível. Né? E pelo contrário, o quanto que a gente aprende com a justiça restaurativa sobre essa abertura de espaço para escuta. Eu e a Carla, a gente, né, já passou por um momento de falar, cara, não gostei disso, né, me senti assim, vamos olhar para isso juntas, com você também, né, e como que a gente, isso não quer dizer não gosto de você, isso não quer dizer o judiciário, todo mundo que está ali é horrível, porque é isso, indivíduos têm espaço na Terra, né, assim, seja um homem branco, seja um homem negro, eles existem com as suas histórias,
mas como que a gente pode tensionar locais de poder, né, e de privilégio sem dizer te odeio, sem que isso faça com que a gente não tenha alianças, Sim. com que a gente não corra junto, né? Então eu tenho muito essa dificuldade de estar em coletivo, que eu ainda possa ser eu tensionando o que faz sentido para mim, sem que isso faça com que as pessoas, bom, então vou embora porque a Débora não concorda com isso aqui que a gente está fazendo, né? Enfim. E comigo também, né? De eu estar sempre me revendo como eu posso me abrir para escutar tensionamentos a partir do meu local de poder, enfim. Eu escutei um pouco isso, assim, né? Conectando com o que vocês falaram. Acho que a Nelly tocou num ponto interessante, que é essa questão do incômodo, né? Do tensionamento. E assim, a vida só acontece porque tem uma pulsão contrária, Sim. né? O movimento da própria célula, né? Então, existe a pulsão para ter o movimento. Agora, a forma, como a gente faz, eu acho que essa a grande questão. E aí a gente, né, trouxe o Marshall Rosenberg, e claro que não é ficar aquela coisa, né, bitolada na forma sistemática que ele coloca, mas tem muito dessa questão de como que a gente se comunica e comunica, porque isso pode ajudar na abertura ou no fechamento. Então, até para a questão, né, um ponto que eu tenho refletido já, há muito tempo, mas agora está vindo assim muito, muito forte, que é essa questão de falar sobre questões muito delicadas dentro da JR, como né, as violências estruturais, como questões raciais, questões de gênero. E aí eu digo, eu quero, e a questão dos movimentos sociais, né? Então eu digo assim, eu sou ativista e eu quero ser ativista da justiça restaurativa. Eu tenho um posicionamento que eu me considero feminista, mas eu não quero ser a feminista que eu vou entrar num embate com a outra pessoa. Eu estou sendo ativista da justiça restaurativa. Eu quero utilizar e ver como a justiça restaurativa pode me ajudar a fazer com que eu seja ouvida e respeitada na minha feminilidade. E não com o julgamento. Porque se eu entro com o julgamento, eu já desfaço a possibilidade da justiça restaurativa. E isso está sendo tão difícil em alguns momentos, né, e situações que eu tenho vivenciado com pessoas da justiça restaurativa, de falar, sabe? Porque, assim, e foi o próprio meu objeto de estudo. As alunas do Canadá que escolheram ir pela via, né, do encaminhamento da justiça restaurativa por um assédio moral que elas sofreram, elas foram super condenadas pelas feministas, porque consideraram que elas não estavam tendo um posicionamento que deveriam ter, que era de não aceitar aquilo e se fechar. E elas estavam, não, nós queremos falar sobre os nossos sentimentos, eu quero falar como eu fui atingida. Então, a justiça restaurativa dá essa possibilidade. E eu tô vendo, acho que, sei lá, isso até poderia ser assunto de um outro podcast, porque, assim, é tão forte isso, o quanto tá tendo uma questão de também pegar e falar assim, bom, a justiça restaurativa é para lidar com questões sociais. Obviamente, é transformadora mesmo, e é para isso. Mas a partir de que forma? Porque se eu vou adotar, como você está dizendo, né? Eu vou adotar uma forma de pensar. Olha, que se está pensando contrária a mim, eu já estou julgando que você está pensando errado, e aí a gente vai parar de conversar, isso é justiça restaurativa? Né? Então, quanto desafiador também vem, né, a partir dessa subjetividade interna, do incômodo interno, eu estar com o outro, com a outra, que talvez o momento não seja o mesmo de pensamento, de reflexão, enfim, e desse tensionamento. Como é que a gente lida com esse tensionamento dentro da justiça restaurativa? E que, né, enfim, sei lá, me provocou essa reflexão que eu venho fazendo e tem me gerado aí, sabe, um incômodo, um tensionamento, acho que como a Nelly trouxe. Então, eu acho que não precisa nem estar julgando que você não está certo, mas você está me causando um incômodo, eu corro disso. Então, eu nos últimos 2, 3 anos, eu já tenho falado isso várias vezes, eu
estou compreendendo o conceito da responsabilização, que eu falei muitos anos. A justiça restaurativa começa quando o ofensor se responsabiliza. E aí fui compreender que é um verbo reflexivo, responsabilizar-se, que só pode vir de uma reflexão que recaia sobre o próprio sujeito. Nesse sentido, fui alfabetizado recentemente em o que significa responsabilizar-se no português. E hoje eu compreendo que a justiça restaurativa só é possível se todos os atores se responsabilizam para que isso possa acontecer. Vítima, ofensor, ok, seus próximos e todas as instituições que têm a ver com isso. Então, o Ministério Público precisa se responsabilizar para que isso possa acontecer. Isso foi uma coisa para mim, nossa, que muda muito o ato de assumir responsabilidade. O ato de assumir responsabilidade é de todos, é também do juiz. Né? Então, e aí se a gente estica ou amplia melhor, se a gente amplia a compreensão de uma abordagem restaurativa, a instituição justiça, ela precisa entrar para transformar as injustiças sociais ou estruturais, as injustiças estruturais, porque senão está faltando um pedaço dessa grande tarefa de responsabilizar-se para que o justo possa ser construído. Isso muda muito de como trazemos juntas as instituições. Isso para mim é uma coisa assim dos últimos 2 anos. Viu? Isso é nesse momento é a coisa que mais me ocupa na justiça restaurativa. Assim, no pensar a justiça restaurativa. Nélia, eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer aqui? Assim, dessa tua fala, você fala de responsabilizar-se a partir, pensando nas instituições, assim, de quem está querendo implementar ou trabalhar com a justiça restaurativa. Perfeito. Agora, quando a gente pensa no caso particular de uma situação de conflito, tá? E aí vem essa questão do responsabilizar-se, né? E essa experiência do Canadá foi muito bacana, do meu estudo, porque eles fizeram um trabalho de pré-círculo, porque os jovens, né, os alunos que teve uma coisa de uma agressão verbal e de escrita e tal, com relação aos colegas de sala, eles não estavam entendendo o que eles tinham cometido logo de início, né? E que acaba isso acontecendo. E se já tivesse uma imposição de, olha, só vai acontecer a justiça restaurativa aqui, o encaminhamento pela justiça restaurativa, se você se responsabilizar, já uma coisa dura e fria logo de início, não teria acontecido. Sim. Então, o tempo que a gente precisa para possibilitar essa reflexão como você está trazendo. Sim. Né? E o quanto que, para mim, tem sido importante pensar nisso. Sim. Porque senão, assim, já é difícil, né? Já é muito contra a cultura. O que nós estamos falando. Se não dermos ainda a chance de que essa reflexão aconteça, aí me parece que começa a ficar impossível, sabe, ter algum tipo de... Então, como é que você pensa nessa questão mais individual, assim, particular, vamos dizer, do caso? Então, por isso exatamente, hoje já não falo mais que a justiça restaurativa começa quando o ofensor se responsabiliza. Ela começa antes, porque você possibilitar exatamente isso, você possibilitar quantos encontros para que essa pessoa que ofendeu possa se responsabilizar, depende do Ministério Público, depende dos prazos processuais, depende de como foi feito o BO.
Então, nesse sentido, eu falo, todas as instituições precisam entrar para que seja possível a justiça restaurativa, para que esse jovem, sei lá, estudante, que teve um comportamento inadequado, para que ele possa fazer esse caminho, mas todas as instituições precisam bancar isso. É exatamente isso. Então, começa muito antes, ou é muito mais amplo do que a pessoa se responsabilizar. E no limite, uma coisa difícil que a gente viu, assim, em vários casos, que os próprios facilitadores não dão mais conta de apostar que é possível. Porque já tivemos 2, 3 conversas e nada mudou. Então, talvez a gente precise mudar as perguntas. Mas é assim, é um acreditar no ser humano, é uma fé profunda que é possível reconectar as pessoas. E por isso é uma arte tão grande ser facilitador. E de uma generosidade, uma fé no ser humano muito grande. De você apostar, esperançar que algo diferente é possível e que os prazos, se estamos falando do judiciário, que os prazos não são tão importantes. E para isso a gente precisa a compreensão e a conversão desse aparato rígido. São muitas adesões responsáveis, e eu tenho falado ultimamente, a gente precisa de uma ousadia responsável. Então você tem que abrir, porque se você fecha, em qualquer nível da instituição você fecha, você aborta a possibilidade. E mesmo que você fecha em nome da institucionalidade, em nome dos prazos, em nome de não sei o que, banca, corra o risco, como todos os outros atores também estão correndo o risco. E eu acrescentaria até, Nelly, que nessa perspectiva do responsabilizar-se institucionalmente, por que quando a gente pensa um projeto, um programa, qualquer iniciativa de justiça restaurativa que envolva uma instituição, pouquíssimo do que eu tenho conhecimento, podem ter outros que não são dessa forma, tem atividades para as próprias pessoas da instituição. Porque o que me incomoda muito vamos fazer justiça restaurativa no judiciário. Então, é justiça restaurativa para a pessoa que chega ali, né, investigada, que chega ali porque cometeu um crime. Tá, e o juiz que não é uma pessoa muito generosa com a pessoa que trabalha com ele? Ou que a gente não fala sobre a horizontalidade ali na instituição, a gente não fala sobre as relações de poder na instituição. Então, me incomoda, porque daí fica parecendo que JR é sempre para o outro, né? Tipo, JR eu uso para o conflito do aluno, e não para os conflitos dos professores, para entender como que essa instituição hierarquizada causa sofrimento e violência para todas as pessoas, né? Então, como que a gente, esse responsabilizar-se, e aí, claro, não dizendo que então os professores estarão prontos e responsabilizados em algum momento, e os juízes também, os promotores também, mas é como que a gente conta, né, em ações de justiça restaurativa espaço para que isso ocorra. Então, vamos, entre as pessoas da vara, conversar como que a gente se relaciona aqui, poder falar sobre as nossas questões, poder colocar incômodos, pessoas que sofrem assédio, né, dentro do trabalho, será que elas podem falar sobre isso dentro do tribunal? Ou a gente vai continuar falando que justiça restaurativa é para quem rouba, é para quem mata, mas quem ali lida com as relações de forma violenta está tudo bem, porque é institucional, né? Então não tem a ver com isso. E eu acho que é um pouco dessa forma, assim, né? Como que a gente entende que ali tem pessoas, seres humanos e instituição. Então, por que não ali não é um campo fértil para a gente olhar para os conflitos antes de dizer que existe um destinatário único para a prática da justiça restaurativa, né? E eu só ia colocar o que a Carla falou, que eu acho super importante sobre movimento social, etc., que eu acho que as pessoas acabam confundindo muito a atuação da justiça restaurativa, né? Porque é muito diferente você chegar em algum momento que uma mulher está sendo violentada, por exemplo, né? Ela está sofrendo de violência estrutural de gênero, machismo. Você não vai falar, mas o que você acha de JR? Você vai tirar a pessoa daquele local porque ela está sofrendo uma violência física, uma violência psicológica intensa, etc. O que eu acho que não dá para perder é a abertura para o diálogo, a abertura para escutar o outro. E aí, não numa situação de que a pessoa está sofrendo violência iminente, né? Que eu acho que é um pouco da confusão. Como é que você dialoga com a pessoa que está
violentando outra. Você não dialoga. Naquele momento, você tira a pessoa que está sendo violentada porque você precisa salvar aquela vida, né? Você precisa proteger aquele bem maior. Mas a partir daí que você tem conflitos, não abrir para o diálogo porque foi uma violência de gênero, porque foi uma violência, etc., aí não me parece que é muito a proposta da justiça restaurativa. Então, acho que é sempre importante fazer essa diferenciação, que a gente não está falando sobre violências no momento, né? Alguém está sendo violentado e você vai falar, não, mas aqui a gente gosta de conversar, né? Ali você tem uma importância muito grande de intervir. Até na própria comunicação violenta se fala isso, né? Que não é que, eu tô dialogando sempre, dialogo sempre. Tá, e se o outro não quiser dialogar e for violento com você, você vai continuar ali aberto, falando, não, mas eu quero dialogar com você? Provavelmente não, né? Você vai precisar se retirar, você vai se preservar, então não é diálogo kamikaze, né? Que você simplesmente vai lá e não importa se você for violentada, se você, né, for sofrer de violências, enfim. Nelly, quero te escutar. Só ia dizer que eu tô muito triste que o nosso papo tá acabando, mas por favor. Não, olha, eu estou acompanhando um Conselho Regional de Psicologia que está querendo começar para os processos administrativos dentro da organização, pensar a justiça restaurativa. Então, aí relataram alguns comportamentos realmente assim. Você pensa, nossa, mas como é que é possível que uma pessoa formada em psicologia, com carteirinha profissional, tenha esse tipo de comportamento? Falei, bom, mas no limite, quem entregou a carteirinha para essa pessoa? O Conselho Regional de Psicologia. Portanto, não é possível que o Conselho Regional de Psicologia se isenta. Sabe? Que tipo de formação é esse? Então, a gente precisa começar a ampliar muito esse ato de responsabilizar-se. Para mim, olha, isso tem sido uma sacada dos últimos 2 anos e nos complica muito a vida, porque, obviamente, tem que incluir, não, é um convite de fazer cada vez mais pessoas repensarem sobre a sua posição no mundo. Então, nesse sentido, de novo, é contracultural, porque até agora, violentos são os outros, tá? Mas como eu me conecto com essa violência e também essa perspectiva de futuro, né, que a justiça restaurativa tem, como evitarmos que esse tipo de comportamento no futuro se reproduza. Acho que a questão, né, a gente volta para o início, me parece, que é o do devir, né, do vir a ser. E isso só acontece se responsabilizando. Cada um de nós. Sim. E a questão é se olhando. Não tem como avançar nesse caminho sem olhar, né? Se olhar. E a questão da coerência ou não, que eu acho que vocês estão trazendo, institucional, das pessoas que estão com o trabalho que querem realizar. Porque é isso, está com o outro. Então vamos fazer um trabalho, um projeto de justiça restaurativa para tratar daquela questão. Mas não tem coerência nenhuma com a racionalidade, né, que o Pavel traz isso, e é muito interessante, que eu utilizei, pesquisei na minha tese, que é qual a racionalidade que permeia essa instituição. Se não tiver esse trabalho, né, de reflexão sobre, realmente fica muito incoerente, né? É o tal do paradoxo mesmo, né? É muito paradoxal. Mas é isso, já, né, finalizando, né? Então, Sim, queria agradecer muito a presença de vocês, ainda que virtual, para esse papo. É sempre muito bom, sempre me areja, parece que abre um pouco, né, lugares que estavam aqui fechados por muito tempo ou que eu não queria olhar, então sempre muito importante. E agradeço muito pela caminhada de vocês, que inspira tantas pessoas, né, de terem começado lá no início e estarem até hoje, né, querendo continuar construindo. Isso realmente me inspira bastante, deve inspirar muitas pessoas que estão ouvindo também. Então, muito obrigada. Foi, como sempre, um prazer ouvir vocês. É uma delícia, né? Obrigada, Nelly. Obrigada. Muito bom esse bate-papo. Pensar junto foi muito tão bom. Né? Despretensiosamente jogar conversa fora. É muito bom. Obrigada, Débora, pela possibilidade.
E agradeço todo mundo que ouviu. Se quiser acompanhar mais do trabalho, é só seguir no @papodebs no Instagram, e a cada 15 dias tem um episódio novo. Um beijo!